Salve galera, beleza? Comprometido, né? O último vídeo que eu tinha feito do Einet pegou. Cara, pegou uma quantidade de view muito boa, cara. Pegou 1K em pouco e tá chegando a 2K, velho. Eu falei que se batesse mais de 1K eu ia trazer outro vídeo aí dele de opinião, que é aquele que eu reagi, ele tava refutando opiniões sobre o Capitão América. O Capitão América é isso, o Capitão América é aquilo, entendeu? E algumas coisas que ele falou eu concordei. Porque a galera tinha uma visão que o Capitão América era um pau mandado do governo, só que não era. O Capitão América, ele sempre bateu de frente com o governo. Ele era o único herói da Marvel que batia de frente com o governo, porque ele não concordava as ações que o governo fazia. As ações que o governo fazia. O governo fazia aquilo que eles acham que era o melhor para o povo, mas na real eles estavam fazendo tudo errado. Entendeu? Então, e o vídeo de hoje vai ser bem diferente, vai ser sobre It, Bem-vindos a Delry. O Ened vai dar a opinião dele, né, sobre o último episódio. Eu também que já assisti a série, tem um tempo aí que eu já assisti. Então vamos ver, cara, depois eu vou dar minha opinião, o que eu achei sobre a série. O grande finale, com viagem no tempo. Bem-vindos a Delry. It. Análise do último episódio. Bom, bem-vindos a Dero terminou, vai deixar saudade. Mas se é pra gente se despedir, vamos fazer isso de um jeito épico, né? Então vamos ver as referências do universo do Stephen King. Tem Carrie a Estranha, O Nevoeiro, O Iluminado, Doutor Sono. E tem também outras obras da cultura pop, tipo Irmãos Grimm, Senhor dos Anéis. Você reparou nisso tudo? E você entendeu que história é essa do Pennywise viajar no tempo? E a continuação perfeita que a cena pós-créditos fez com os filmes? Aí tem mais. A gente tem entrevista com os criadores da série, parte do elenco. A gente fechar o 5 com o passador energético mais completo que você vai ver por aí. Então, vamos lá, só vem. Minestrantes, Peter aqui. Tudo que é bom dura pouco, a gente sabe, né? E Bem-vindos a Derry foi um desses casos, né? Sem dúvida. Já uma das maiores surpresas do ano. Impressionante, cara, que série maneira. Tudo bem, tem gente que não gostou tanto assim do roteiro final, mas algumas cenas do episódio 8 são, porra, impagáveis, cara. Priceless. A gente teve muito... Como assim tem gente que não gostou do último episódio? Que aí, gente? O último episódio foi bom pra caramba, cara. Eu gostei pra caramba, cara. Talvez eles queriam que o episódio fosse do nível do quinto episódio, né? Foi bom pra caralho. Ou o sexto, né, também, que foi bom. Fanservice, expansão da mitologia do It, a maior criação de todas sobre o Maturin, né? Cara, a gente teve uma postura perfeita com os filmes do It e com o Iluminado. Então bora que o vídeo tá recheado de referências, easter eggs, simbolismo e mais, cara, entrevistas com os criadores e elenco pra gente fechar o ciclo do melhor jeito. E se você acompanhou com a gente até hoje a jornada dessa série, ajuda a gente no Invest, ajuda a gente a perpetuar esse trabalho. Bota aqui embaixo nas categorias pra gente, se puder. Uma, duas, já tá ajudando pra caramba, mas todas, então, você é o melhor de todos. Obrigado de coração por isso, a gente só pode pedir pra vocês. Não tem mais pra quem, a gente não tem outras redes sociais. A gente tá disputando com pessoas gigantes, que tem milhões nas outras redes sociais. A gente não, a gente tem aqui, e mesmo assim, cara, as outras pessoas são muito maiores que a gente. Então, muito obrigado por qualquer voto que você dê pra gente. Por tudo que você faz por nós, de verdade. Se você votou, já comenta aqui embaixo, que eu realmente quero dar um coraçãozinho em você. Valeu, galera. Ai, rapidinho, gente, esquecendo. Se a gente ganhar todas as categorias que estão aqui embaixo, eu faço durante 6 meses, meio ano, o treinamento Saitama, ok? Só pra vocês saberem. Todo dia, vou correr 5 km, vou fazer 100 agachamentos, 100 flexões e 100 abdominais e vou comer banana de manhã. Vamos ver o que vai acontecer. Vou mostrar meu shape pra vocês, pra ver se vai rasgar como rasgou do Saitama. Agora sim, agora vamos lá. Bom, pra começar, vamos no panorama geral. Agora que a série acabou, a gente já pode dar uma conclusão mais completa. E pelo menos a minha conclusão é... Que série, cara. Eu não esperava tanto, de verdade. Pra mim seria uma série merda, como qualquer outra, entende? Quando anunciaram Bem-vindos a Derry, eu achei ok. Mas a impressão final é que eles aprofundaram tanta coisa que a gente quis sempre saber, sabe? Expandir. Não, eu também tinha isso. Gente, eu vou pausar, entendeu? Tá? Que vai ser um tipo de react diferente, tá? Quando falaram que ia anunciar It, Bem-vindos a Derry, eu falei, será que vai dar bom essa série? Será? Tipo assim,
Eu tava com essa impressão, só que depois eu vi os primeiros episódios, aí eu falei, caralho! Não, o primeiro episódio já começa, tipo assim, o bebê lá do demônio matando todas as crianças. Eu falei, caralho. Aí gostei, entendeu? Aí depois veio outros, aí o Pennywise começou a aparecer, a aparição dele lá no esgoto lá, puta que pariu. Que cena foda dele. Meu Deus. E uma coisa tem que deixar claro. O CGI dessa série, nossa, dá 30-0 nos dois filmes. Que CGI absurdo eles fizeram aí, velho, com o Pennywise. Costuraram tudo para criar um King's verso, né? Sabe, juntando o livro com os filmes, não só It, mas de tudo. Eu fiquei muito satisfeito. Eu queria até saber a sua opinião também. Fora isso, cara, o capricho visual foi muito maneiro. Em momento nenhum eu duvidei que eu tava lá vendo os anos 60 lá, porque tiveram muitos detalhes. Cenários, figurino, de contexto histórico, da cultura da época. E por falar nisso, vamos começar com o trecho da entrevista que o Murilo fez, exclusivo para você que assiste o canal. Se liga só. You know, it's fascinating because you're really throwing your actors into that era. And actually, and Andy said this before, we were in Fort Hope, where we shoot Derry, basically. And we came out to the set, which was the streets of Fort Hope, and all the cars were from the early 60s, and all of our extras were in costume. And everything was production design for the 60s, and you really felt like you were in the 60s. Yeah, you actually lived. It's amazing. Yeah, this is so cool. Maneiro pra caramba, né? Agora vamos pro episódio em si, porque ele já começa com a cidade inteira sentindo os efeitos do It com aquela névoa que vai se alastrando. Bom, essa névoa é a entidade se libertando da contenção, né? Já que o exército tirou um dos 12 artefatos que prendiam o It da cidade. Já que o exército fez a grande burrada, né? Não, o cristal lá tava protegendo do It invadir Derry, alguns cantos. Aí vai lá que o exército fala, não, vamos tirar o cristal de lá. Aí o que acontece? Libertou o monstro. Eu expliquei isso no outro vídeo que eu fiz, né, sobre o que é o It e quais os poderes dele. Para quem boiou nesse assunto, essa névoa, né, esse inverno que vai se expandindo, é só um dos vários poderes que o It tem. O It pode controlar o clima no lugar que ele estiver. Então, na mitologia do Stephen King, o It pode criar uma tempestade do nada, por exemplo. Mas agora com o portão aberto para ele fugir de Derry, se ninguém parasse ele, cara, essa névoa que vai congelando tudo, poderia ter se espalhado para todo o estado do Maine. Ou até mais. Já pensou o It congelando o planeta inteiro? Esse era um risco que muita gente não percebeu quando assistiu o episódio. Cara, é impossível você olhar essa névoa e não pensar no filme O Nevoeiro, que também é baseado numa história do Stephen King. Verdade. O nevoeiro do filme não é o It se manifestando, e esse nevoeiro também não é o mesmo nevoeiro do filme, mas é sem dúvida uma autorreferência do universo do Stephen King. Lá no centro da cidade, as pessoas começaram a ficar... O Stephen King, ele faz várias referências ali no universo do It, né? No universo aí do Pennywise, ele sempre faz referência a outras obras dele. Muito legal isso, cara. Confuso, com medo. Mas o mais estranho mesmo é que numa cena lá, a gente vê o It assistindo aquilo tudo em forma de uma mulher. Aquela mulher do sorriso estranho olhando pela vitrine da loja. Sabe, tem até a sombra de um balão vermelho atrás dela. Pra quem não pegou a referência, cara, essa mulher é a atriz Kate Landman, que interpretou a Betty Ribson no filme 1. E ela também fez uma outra personagem no início de It, capítulo 2. Ok, uma figurante repetida em todas as obras dos irmãos Muschietti, né? É porque eles gostam dessa atriz? Não. Um rosto se repetindo mesmo nos filmes já mostrava que o Pennywise repete máscaras. E aqui na série ele estava aparecendo como uma personagem que ainda nem nasceu naquele momento. Isso já sinalizava que ele não vê o tempo da forma linear, como ele mesmo revelou no final desse episódio. Ou seja, repetir a figurante dos filmes aqui na série, cara, foi genial, que já antecipava inclusive a revelação do It sobre como que ele passa pelo tempo. E outro detalhe bem legal nesse começo é que eles mostram as plantas morrendo dentro da névoa. Esse também é outro poder do Pennywise, o toque necrófilo, que é a habilidade de fazer as coisas vivas morrerem só de encostar nelas. Daí vem, cara, a maior vigarice do It. Ele invadiu a escola, matou o diretor e convocou as crianças para o ginásio. E o detalhe mais bizarro é que ele convocou só os alunos mais novos. Você reparou nessa, cara? Ele dispensou a galera mais velha, ele só queria crianças. Isso sempre vai ser perturbador. Se você não fez das contas, o It convocou só crianças que estudam do 6º ao 8º ano. É porque o It, ele tem um negócio que ele prefere muito mais manipular
manipular uma criança, entendeu? Que a criança vai cair mais na manipulação dele do que o próprio adulto, entendeu? O adulto já é difícil dele souber manipular. Agora as crianças não, é muito mais fácil pra ele. E nessa saída pro ginásio, cara, o Beto, o mascote tartaruga lá. É porque o medo da criança é diferente do medo do adulto, né? A maioria das crianças se assustam com tudo. Agora o adulto não. O adulto é mais difícil você querer causar medo nele. Apareceu lá no meio. Provavelmente um dos estudantes do ensino fundamental se vestia de tartaruga. Ele só foi junto, né? Mas a gente sabe, sempre que tem tartaruga, a gente tem uma referência ao Maturin. E essa cena do ginásio nada mais foi do que uma armadilha gigante. O It prendeu as crianças lá, cara, e começou a tocar o terror. E a gente tem uns detalhes muito interessantes nessa sequência. Primeiro que o fato dele colocar terror. Cara, essa cena é absurda, cara. Ele cantando, velho. Aí eu vendo a cena deixa mais, tá ligado? Mais tenso. Você tipo fica, caralho, velho, que trem bizarro. As crianças lá com medo, ele matou lá o diretor da escola e ele cantando. Pariu. Nossa, a cena dele é bizarra. Não, e ele cheio de sangue, velho. Puta que pariu. Começou a tocar o terror. E a gente tem uns detalhes muito interessantes nessa sequência. Primeiro que o fato dele colocar terror nas crianças é para temperar a carne, como ele mesmo diz. Segundo, o It faz isso usando palco. Ele canta, ele dança. Isso tudo... É porque ele disse que quando a criança tá com medo, a carne fica mais saborosa, entendeu? O sabor da carne fica muito melhor quando a criança tá com medo. Então, por isso que ele causa um medo na criança, aí depois, né, mata ela. O Bob Gray, o Pennywise original fazia, né? Se apresentando para as crianças. Percebe que a gente achou aquele show do Pennywise tão fascinante que quis fazer também, cara, que ele também quis fazer. Só que do jeito dele, né? Nessa cena ele aparece com a maquiagem diferente, com a tinta vermelha, né, pegando a metade do rosto. Isso passa uma vibe de que ele tá quase cheio. As crianças da escola vão ser a última colheita dele, né? Vamos dizer assim. E o que o Bill Skarsgård faz nessa cena, repetindo a dança quase igual aconteceu no filme, cara, foi incrível. Falando nele, vamos ver o que o elenco tem a dizer sobre o Bill Skarsgård. Yeah, I would like to start asking about Bill. Like, Bill returning as Pennywise. How was it? Like, to share scenes with him? Was it, like, more intense, the horror scenes? Because for me, I know it kind of gives me the chills, you know? I think it's different for actors because we can't really be fans because Okay, we cool. have to work with the person, you know, and we know how much we know he's in makeup for 3 hours. So you know what I mean? It's I think it's very when he's in character, amazing because he's had this character, he's mastered this character, Yeah. the faces, the intention. He's very intense. Yeah, cool. I didn't have scenes with Bill as Pennywise at all, but I hung out with him offset, Okay. and it was the first time I met him, and I saw him in his full clown makeup. Yeah, the juxtaposition is pretty incredible to watch because it is really is two different. Yeah, he's people. nothing. Thank Yeah. goodness. He does not eat babies. Well, thanks for clarifying. Yeah, just in case. Bom, ainda nessa cena das crianças no Caralho, ginásio, foda. aquele pânico e as portas trancadas, isso é muita referência de Carrie é Estranha, que é outra obra do Stephen King, que é uma, Verdade. é uma história em que a escola é o cenário onde terror acontece. Nossa, é verdade. Nossa, esse filme aí é absurdo. Cara, é estranho. Nossa senhora. Quem não viu ainda, depois veja. Puta que pariu, que filme bom. Pô, ela tranca as portas, tá no terror, ela começa a flutuar, joga um balde de sangue nela. Pô, isso aí é uma maneira pra caramba. Tem 2 versões desse filme, inclusive, né? Eu assisti a mais antiga. Cara, esse filme é sinistro, hein? E aí o Pennywise lança as luzes A da... antiga é melhor. A segunda. Tipo assim, as duas versões é boa, mas eu prefiro a antiga. A antiga é melhor. Acho que bem melhor mesmo. Não seja que a outra seja ruim, entendeu? Só que eu prefiro a antiga. morte leva a criançada toda com ele. Então esse conceito das deadlights, das luzes da morte, aqui na série ficou muito amplo. Tipo, agora o Pennywise pode usar isso quando ele quiser. O efeito acaba instantaneamente se o It for interrompido. Eu não vou dizer que tá ruim, só que tá diferente. De qualquer forma, tá servindo bem pra essa trama aí. Bom, daí o It conduz as crianças pelo caminho do maior estilo flautista de... Cara, essa cena é absurda, cara. Ele levando as crianças nesse... Como chama? Esse carrinho dele, né? Essa charré dele, sei lá. Muito louco, as crianças flutuando.
de Hamlet. Lembra daquele conto que o flautista chegava na cidade, tocava música e fazia todos os ratos irem embora com ele? Isso é Irmãos Grimm. Faz todo sentido aqui com as ideias do Entias e aquele ar debochado do Witcher. Ele está literalmente tratando as crianças como ratos. Bom, daí as meninas entram em ação. A Robin, a Lily e a Matt veem os cartazes com todas as crianças aparecidas e elas vão atrás. Mas você parou pra pensar, por que o Witch fez aqueles cartazes? Por que ele não usou as deadlines das meninas também? Bom, primeiro de tudo aqui fica claro que ele quer as 3 lá juntas com as outras crianças. Por isso os cartazes, por isso o carro do leiteiro desocupado bem ali do lado. Ele quer que elas vão voluntariamente, porque, pô, ele é um sádico. Segundo, ele tem planos pra Marte, mas ele também sabe que elas têm a adaga, então ele não pode chegar perto. Só que ele também sabe que a adaga vai alterar elas e vai forçar pra ficar mais próximo do centro da cidade. Então é o jeito das meninas irem chegar até ele, é deixando a adaga pra trás. Tá tudo arquitetado. Bom, agora a parte do Dick Halloran. Ele enche a cara porque ele ainda tá vendo os fantasmas bizarros pra todo lado. Bom, esse fato dele beber pesado para anestesiar os fantasmas faz ligação com o que o Danny Torrance faz em Doutor Sono. Então isso reafirma que o Dick ainda tá no estágio inicial, sem saber direito como agir, sem entender o propósito que ele tem com o poder de iluminado. Mas isso é uma coisa que ele vai resolver lá no final do velório do Rick. Esse é o ponto de virada dele. Mas falando no Dick, vamos ver mais um trechinho da entrevista com o ator que interpreta ele. How was the motion? Like, was it intense? I mean, I'm sure it was intense, but like, was it difficult? Were you excited? How was the preparation for it? When you're like, okay, I'm gonna be him. When I read it for the audition, I was very excited. Okay. Excited is not the right word, but I was really happy and super grateful that he even existed and that he was going to be manifesting on television. Then when I booked it, I was very happy, and then I got to work. Like, you know, you did the work. I love the work. I love the work of it. And then when we see how much content there is and how many people already love him, I felt very safe because people love Scatman's version already, so I'm a little bit protected more so than every other character because people already know so much about my character. And then it was fun to play with people's expectation because they want him to be nice and he's not nice enough. Cara, o episódio também trabalhou de um jeito genial o ponto fraco do Leroy. Ele é o cara que não sente medo, então o Witch tem que se superar pra afetar ele. Por isso que ele faz, ele sequestra o Will no fim do episódio 7. Esse era o motivo. Aí fica claro que o ponto fraco do Leroy é o Will. O Witch viu isso nos esgotos lá na expedição dos militares. Quando o Leroy viu o Witch na forma de Charlotte, ele nem tremeu. Mas ele viu o Leroy nervoso quando viu o Will. O Leroy não tem medo do Witch, mas ele teme pela segurança do Will, que é aquela coisa que eu já falei pra vocês em outro vídeo, né? Do senso de responsabilidade. Coisa de pai. E falando no Leroy, um pouquinho mais à frente, ele fala com a Charlotte sobre o vínculo mãe e filho ser a coisa mais forte do mundo. E é por isso que ele levou o Dick pra se conectar com ela, né? Pra eles tentarem localizar o Will. Só que isso não era uma fala à toa. Ela não estava lá só para ser uma coisa bonita. Isso já era uma costura com a situação da Maddie pro futuro filho dela, o Rich Tozer dos filmes do It. O laço de mãe e filha e a motivação do It em mexer nisso aí. Bom, a Rose decide ajudar o Dick a se livrar dos fantasmas. E aí, galera, veio a maior referência já feita ao Maturin nessa série até nos filmes. A Rose preparou um chá com raiz de Maturin. Isso coloca uma ação direta do Maturin na luta contra o It. Fala sério, cara. É uma coisa que faltou nos filmes. Mas vamos pular agora para a primeira grande surpresa desse episódio. O It pegou Marge e antes de atacar, ele chamou ela de Margaret Tozier e deixou claro que ela vai ser a mãe do Rich Tozier. Foi irado ver ele mostrando o cartaz desaparecido do Rich Tozier, com a aparência do personagem do filme de 2017. E olha que legal, né? Tipo, fica nítido que a Marge vai dar esse nome pro filho dela, porque foi o Rich aqui da série que salvou a vida dela aí. As costuras que essa série faz com os filmes, cara, são uma aula, ok? Outro detalhe aqui no cartaz diz que o Rich sumiu no dia 4 de julho. Isso conecta com a versão de 1989, quando o filme 1 acontece. E é aí que todo mundo bugou de vez. O It diz que ele não vê o tempo como a gente. E é aí também que o objetivo do It se revela. Ele não está só ali nos anos 60 se alimentando. Ele quer alterar a linha do tempo para eliminar a mãe do Rich, que é um dos perdedores que vai acabar com ele no futuro. E essa revelação sobre o tempo não linear também ajuda a explicar o porquê da série está planejada para ir voltando no passado. A temporada 1 nos anos 60, a temporada 2 no final dos anos 20, a temporada 3 de 1908. Tudo isso está amarrado com o fato que o It quer quebrar a cadeia que vai culminar nos perdedores derrotando ele nos filmes. Isso também conecta com o livro. Se você já leu, você já sabe, né? O livro faz saltos temporais o tempo todo. A série, então, cara, tá só seguindo o fluxo, expandindo alguns detalhes. Então... Será que o It ele vai alterar o futuro? Caralho, seria interessante, hein? Se isso de fato acontecer. Não, se de fato acontecer, velho, eu acho que vai ser muito interessante, porra. Muito interessante mesmo, cara. Caralho.
conceito é que as coisas... E tem novidade aí, né? Não tá confirmado, mas tem um rumor forte aí que vai ter o capítulo 3 e o ator que fez o Rich lá em 2017, né? Que o Finn, acho que chama Finn, né? De Stranger Things, ele falou que ele disse que tá envolvido em um outro projeto aí do universo do Stephen King, que é o It. Vamos bem. pro It acontecem simultaneamente no passado, no futuro e no presente. Mas é aí que tá um detalhe que talvez você não percebeu. O It, mesmo sendo um deus cósmico, né, uma entidade cósmica, ele não é o dono do destino. Na verdade, ele é preso no destino dele. E é isso que motiva ele vagando pelos tempos agora, para alterar, para se salvar de alguma forma, que é matando os antepassados dos perdedores. Por isso que ele quis as meninas ali, por causa da Marty, para matar ela e impedir que o It exista. Dessa forma, ele se lembra de um dos otários que vão matar ele. Só que o Pennywise congela antes de comer a Marty, né, porque o Dick invadiu a mente dele. É uma jogada mental muito boa. O It se vê numa memória construída do Bob Gray, e agora é o Dick que usa ilusão contra o Pennywise. Ou seja, nessa cena, o It está provando do próprio veneno. Bom, pouco depois, com o caos aumentando, o General Shaw foi falar pessoalmente com o It. E foi muito satisfatório ver o It devorar ele. Mas muita gente não percebeu a riqueza de detalhes aqui nessa cena. O Pennywise, ele sentiu o cheiro do Shaw e lembrou daquele flashback do circo em 1908. Por isso que o It mudou para aquela cara de esquelético, né, que perseguiu o Shaw quando criança. Ou seja, ele não só reconheceu o Shaw, como também ele lembrou, ou leu, né, o maior medo do Shaw e usou isso para devorar ele. Pô, fala sério se isso não foi satisfatório, galera. Mas mais satisfatório ainda foi quando o fantasma do It apareceu para ajudar os amigos. Cara, e quando ele mostrou o dedo pro Pennywise, eu tenho certeza que você em casa também sentiu com a alma lavada. Vamos... Absoluto cinema. Isso aí foi muito cinema, cara. Mandando o Pennywise, tomara que eu... Sinceramente, dessa batalha final das crianças, os adultos, os militares e o It. Eu vou ser sincero, que sempre, narrativamente, foi bem boa, né? Você não achou que foi bem boa? Essa coisa das crianças levarem a adaga pra enterrar enquanto os adultos só observaram, cara. O Tênia morrer à toa, o It saltitando devagar, claramente para dar tempo das crianças conseguirem chegar na árvore. Eu não vou dizer que é um roteiro preguiçoso, mas, cara, tipo, foi muito cheio de facilidade para poder dar protagonismo para as crianças. Então, teve até preguiça um pouquinho, né? Eu sei que sempre se trata disso, sabe, das crianças vencerem. Mas enfim, eu consigo me contentar com isso, apesar de ter sido o ponto mais fraco do roteiro. Mas o It tem dessas coisas. O lance com a adaga, no geral, virou meio que o Senhor dos Anéis, você percebeu? Foi a mesma forma da adaga corromper o portador, gerar briga entre os companheiros, sabe? Agindo nas pessoas como se ela tivesse vontade própria. E no fim, tinha que levar a adaga pro destino final. Cara, é o resumo da jornada do Um Anel com o Frodo e o Gollum. Pô, mas continuando, né? No fim dá tudo certo, eles conseguem enterrar a adaga e os dois pilares acenderam e começaram a afetar o It. E aí vem uma das imagens mais legais. As máscaras do Pennywise começam a descascar. E todas as máscaras, as ilusões que ele usou nessa temporada reapareceram. Teve o pai da Lily em forma de Pickles, a mãe da Ronnie, até o bebê mutante que atacou o Mary. Isso lembra o final de It, capítulo 2, sabe? Quando os perdedores também reduzem a entidade a uma máscara. Ficou bem parecido. Bom, as últimas palavras do It nesse ciclo foram plateia animada. E se você não percebeu, foi exatamente isso que o Bob Gray real falou no episódio 7, depois de ser humilhado no palco. E no fim, o It virou luz, que é o mais próximo da forma original dele, né? As Deadlights, e foi embora. Vê então o funeral do Rich, e aqui os criadores fizeram uma citação direta ao livro. Aquele discurso da Marty sobre ser amigo está no livro do It, e é uma das citações mais memoráveis. Cara, é no funeral que o Dick encontra o propósito dele, sabe? Quando ele fala para os pais do Rich que o filho dele estava ali, com as mãos neles. E é aí que o Dick começa a usar os poderes dele de um jeito positivo para ajudar outras pessoas. E assim ele pode ser chamado de O Iluminado. No finalzinho, a Marge e a Lily meio que passam um bastão, falando que a próxima luta com o It vai ser com outras pessoas. E vai ser mesmo. Vai ser em 1935, com outra geração de Derry. E também foi legal, cara, ver o Dick indo embora de Derry, indo pra Londres arrumar um emprego de cozinheiro no hotel. Qual hotel? O Overlook, o hotel de Iluminado. Isso é massa, porque fecha o ciclo. Ficou nítido que trazer o Dick pra essa obra não foi só fanservice, teve propósito. Ele é um personagem que transita em outras obras. Outra costura foi o Leroy e a Charlotte resolvendo ficar em Derry ao invés de ir embora. Isso amarra com o futuro, né? Os Hanlon ficam em Derry, viram fazendeiros e isso prepara o terreno pro Will ser pai do Mike Hanlon em It, capítulo 1. Isso explica por que o Mike sente que precisa ficar em Derry enquanto os outros perdedores vão embora da cidade. Porque no livro ele é chamado de Guardião do Farol, que é quem vigia a cidade. E aí vem o pós-crédito. A Ingrid aparece no Juniper Hill e o tempo pula para 1988. Eles trouxeram a mesma atriz para interpretar a Sra. Kurt idosa. A mesma do filme de 2019. E quem também voltou direto dos filmes foi a atriz que fez a Beverly no filme de 2017. Cara, esse é o nível de fanservice que a gente tem daqui pra frente. Mas essa cena não foi só fanservice vazio. Essa cena toda serve pra explicar o porquê o Pennywise assumiu a forma da Sra. Kurt no filme 2, quando a Beverly volta pra Derry. O It fez isso porque a Sra. Kurt esteve presente num dos momentos mais traumáticos da vida da Beverly.
Isso é puro suco, cara, do Pennywise agindo. Daí a Ingrid fala pra Bev que ninguém na cidade morre de verdade. Isso é uma referência direta sobre o que ela, ou melhor, o It, na forma dela, fala pra Bev no filme 2. E vai lembrar que em algum ponto entre 1988 e 2016, a Sra. Kurt vai morrer e a entidade vai usar a aparência dela pra aterrorizar a Bev. Isso explica também por que a Kurt sabe que ninguém realmente morre em Derry. Ela viveu os ciclos de 1908, 1935, né, os anos 60 e os anos 80. Ela viu as pessoas irem e voltarem ao longo do tempo, incluindo o pai dela. E ela também viu o Pennywise assumindo forma de outras pessoas. Bom, Bem-vindos a Derry terminou a primeira temporada. Cara, tem que tirar o chapéu. Só não vou tirar com força porque pode voar o cabelo. A obra do Stephen King nunca precisou de melhoria e expansão. Mas se é pra ter isso, essa série fez o dever de casa, nossa, direitinho, cara. Agora fica a seu critério. Depois dessa série, te deu vontade de reassistir de capítulo 1 e 2? Ou já tá no hype pra temporada 2? Se você gostou dessa jornada, se você gosta do nosso trabalho... Eu queria assistir de novo, só pra, né? Só porque agora porque agora eu entendo mais coisas, né? Ajuda a gente, vota pra gente no IBEST, vota em qualquer categoria, começa aleatório aqui embaixo, ou se puder, vota em todas. Quanto mais categorias você votar, mais chances a gente tem de disputar contra Felipe Neto, Anitta, essa galera toda que é muito difícil a gente ganhar. Então, obrigado por isso. Você faz todo esse empenho da gente valer a pena, porque é pra você que a gente faz isso. Obrigado de coração. Toca aqui e se inscreve no canal. Nunca a gente vai deixar você sem notícias do Mundo Nerdístico. O Mundo Nerdístico é amplo demais, né? Mas sem você desse lado, não tem graça. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui! Cara, eu gostei, velho. Gostei da série, mano. Se pá, melhor série de terror que eu já vi. E melhor série de terror de 2025. Disparado. Que série boa, velho. Não, do início até o fim. Impressionante, cara. Gostei. Como eu disse, eu tava com receio, né? Mas depois, cara... Depois que eu vi, cara, que série boa. Nossa, não, o Bill Skarsgård... Puta, mano, esse cara, que ele atua é impressionante, cara, o Bill. Nossa senhora, a atuação dele muito boa, cara. Ele é muito bom, cara, impressionante. As crianças também, muito boas, os adultos também. A trilha sonora que também é algo muito importante. Cara, muito foda, velho. Gostei pra caramba, cara, dessa série, cara. E vamos ver a segunda temporada, cara. Como que vai ser? Tô bastante empolgado, cara, pra ver como que vai ser, né? Se eu não me engano, vai ter alguns acontecimentos, né? Eu acho que essa segunda temporada vai falar sobre... Teve uma gangue que teve lá em Derry. E... Se eu não me engano, o Pennywise está envolvido nisso. Porque tem uma briga lá de gangue e provavelmente o Pennywise vai matar esse pessoal. Aí. Vamos ver, cara, se ele vai alterar o passado ou não, né? Porque aí a gente tá falando dos antecessores, antepassados dos perdedores. Então vamos ver se ele vai... O que ele vai fazer com essa galera, né? Com essas crianças. Será que eles vão matar ela? Vamos ver. Porque quase ele matou a Margaret. Se não fosse se não fosse lá o cara lá pra salvar ela, senão ela teria ido o Jeff. Mas, cara, muito foda. Comenta aí nos comentários também o que vocês acharam sobre a série. Vocês curtiram, não gostou? O que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês. É nóis. Tamo junto. Gente, o link do vídeo do Inés eu vou deixar na descrição, tá? Se ainda vocês não viram, vai lá.